bonito, hein? Posso só falar uma coisa? Pode falar. Eu tenho a impressão que o tom desse uniforme de 2019 é um pouco mais escuro do que o 2018 e esse mais escuro é o mais bonito. É lindo. Que possa ser usado na camisa do Palmeiras. Eu acho também. Eu achei lindo. Eu acho que foi o que me chamou a atenção. Eu até falei, claro que nos monitores a cor varia, né, de um para outro. Sim, e tal. sim. E vendo assim aqui ao vivo, realmente, isso aqui é verde, isso aqui é verde palestra. É o Verdão, né? Esse é o Verdão. Esse é o Verdão. Esse é o Verdão. Eu lembro quando foi no começo da Parmalat, não foi que era uma camisa desbotada, feia, depois os caras... Era um pouco, e o verde era mais brilhante, digamos era assim. Um negócio assim. Mais claro. Depois teve algumas, da Adidas também teve um tom legal, mas esse aqui, olha, vou te falar, os caras acertaram. Mostra lá para nossa... Qual? Nossa câmera. Qual que vocês querem, gente? Aqui? É a 1, mostra lá. Aqui. Eu vou mostrar a outra já. Tá linda. Tá linda. Essa realmente é muito bonita, né? Um verde muito bacana, muito bonito. E aí, o preço, hein? Deixa eu ver o preço, sim. Tá sem o preço aí. Aqui o preço não tem. Meu Deus. E aqui nós temos... A número 2. Number 2. É bonitinho, né? Com essa... detalhe verde aqui na manga. Não, esse detalhezinho aqui, a referência. O Palmeiras de uns anos para cá resgatou isso aqui, a questão da associação com a origem, né, com a bandeira da Itália. Sim. Acho muito, sim, bacana, uma questão histórica. A verde é bonita, a branca, essa camisa número 2, também é bonita. É bonita. É tradicional, né? Claro. Lógico. Não, e eu, daquele tipo assim, né, tradicionalista e tal, eu acho legal esse símbolo aqui. Não que o de Palestra Itália seja feio, mas esse aqui é marcante, bonito. Tá demais. Realmente muito bonito. Um recadinho que eu queria passar aqui, que é o seguinte, tinha uma solicitação muito grande do público feminino, das torcedoras do Palmeiras, para que a camisa feminina não fosse mais gola V, tá? Essa não é gola V? Então a camisa feminina, ela vai sair no mesmo padrão que é a famosa gola... Como que chama essa gola? Careca, isso, exatamente. Gola careca, tá? Então, e o preço, hein? Que é o preço eu não sei, mas... Não, o preço costuma ser... Mas pode falar o preço no ar, é isso, editor? Pode? O preço costuma ser 200. Não, deixa pra lá. Deixa pra lá, você procura, 200, vai lá, né? Camisa Palmeiras no Google, vai ter achei muito bonita, de verdade, muito bonita. Lindas. Agora, a publicidade, a propaganda, aí, sinceramente, não sei se vocês viram, a mim não me entusiasmou muito, não. Verde da inveja, isso aí que você... não, eu ainda até entendi aquele negócio de tentar estimular um pouquinho a questão da rivalidade entre torcidas. Entendi. Mas eu ainda prefiro, acho mais bonito, mais simpático o verde, cor da esperança. Veja verde, né? Veja assim, olha, por acompanhar muito de perto, né, assim, de garoto, o Palmeirense tinha muito orgulho do seu time, porque ganhava com muita frequência títulos importantes. Era, por exemplo, quem encarava de igual para igual Santos de Pelé, só para começo de conversa. E ali, até nos anos 60, surgiu a academia. Tinha Valdir, tinha Djalma Santos, Djalma Dias, Valdemar Carabina, Zequinha, Ademir da Guia, Julinho, Servilho. Nossa, era uma coisa espetacular. Foi seleção brasileira em 65, né? Trocou o verde e branco, botou o verde e amarelo lá e foi jogar contra o Uruguai no Mineirão. Beleza. 70, 72, 74, segunda versão na academia com aquele time que eu brinquei, imitando o Avalone. Aí veio um período longo sem conquistas. E São Paulo crescendo, Corinthians igualmente. O que acontece? O torcedor ficou ressabiado. Aí voltou para a Parmalat. Voltou a conquistar com a Parmalat. Aí saiu para a Parmalat e veio uma Série B, depois veio uma outra Série B. Quer dizer, de novo um período estranho. E o Corinthians ali, e o São Paulo idem. Então eu vi uma certa amargura que se criou com o torcedor do Palmeiras. Aquela coisa assim, estão contra nós, não sei o quê. E eu muitas vezes em redes sociais, eu falei, sou da época que o torcedor do Palmeiras tinha orgulho, não tinha complexo de inferioridade. E agora volta a ficar animado, né, com o investimento que é feito, com conquistas que vêm, não tantas quanto talvez desejasse, mas vêm. E aí fica essa coisa da inveja. Eu resgataria de novo da esperança, falar assim, um verde de novo dando as cartas e tal.
É bem feita, mas eu prefiro algo mais leve, algo mais suave, algo mais sorridente, seria o termo. Eu acho que condiz mais com o momento que o Palmeiras vive, um momento de sorrir. Vou concordar 200% com você, se me permite. Eu não estou querendo esse papo também de ser politicamente correto. Não é o politicamente correto. Agora está liberado de ser politicamente incorreto, mas não é isso. É isso, acho que o termo que eu encontrei agora foi esse. Eu esperava algo mais sorridente como é o tom dessa camisa verde. Concordo com você. É um tom alegre. E a explicação é por aí mesmo. Alexandre Matos hoje falou, apresentou reforma, foi ele que falou. Ninguém mais falou. Só Alexandre Matos. Questionamento sobre elenco. Questionamentos não por insatisfação, mas o elenco está cheio, tem um monte de gente, vai ter mais gente chegando. Então eu vou aqui dar a explicação, então, aqui... tem isso também? Vai lá. É questão de elenco, e a gente que resolve, a gente que sabe que... Então, ele vai falar? Vai. Então eu vou falar. Pode vir aí. Pode me colocar aí. Vamos nessa. O Palmeiras hoje tem um grupo já bem sacramentado, bem... como é que eu vou dizer? Definido pela sua comissão técnica, e quem define é a comissão técnica. A diretoria tem que fazer acontecer, tem que buscar. O Ricardo, eu acho que é um excepcional jogador, não à toa, um grande amigo meu, adoro ele, a família dele. Agora, no momento ele ainda está recuperando a sua lesão, inclusive está fazendo o tratamento aqui dentro. E, sinceramente, não tem conversa nesse momento com o time dele para entender o que é que pode ser feito. Se em algum momento, após essa recuperação, e tiver uma viabilidade financeira compatível com aquilo que o Palmeiras entenda que é possível, a gente vai estudar o caso, né? Nem a comissão técnica, nem a diretoria, no momento, está na ansiedade que eu vejo muito até a imprensa, né? A imprensa está toda hora, então não tem nesse momento qualquer avanço em relação a isso, até porque ele ainda está numa fase de recuperação, ainda não está ainda 100% das suas condições, e a gente também não tem um direcionamento da China do que seria o Ricardo Goulart, né? Dudu tem contrato com o Palmeiras até 2022, não é verdade que ele teve contato ano passado. O Dudu teve contato. No mês de 2016 foi o período mais crítico de uma quase saída do Dudu. E ninguém, vou dizer, ficou sabendo, mas não se criou-se esse auê todo. Mas o Palmeiras ele tem um projeto, tem um comando muito definido. O Dudu tem contrato, o Dudu está treinando, está feliz, não tem o que ver. Nesse momento não tivemos proposta nenhuma. E se tiver, vamos fazer de tudo para o segurar, porque o interesse do Palmeiras é a manutenção do seu elenco. Porque a gente pode falar que sim, um ou outro jogador ainda vai sair. O Filipão pediu, todos que estão aqui, o Filipão pediu para pelo menos observar por um tempo, todos eles sem exceção. E ele vai tomar as suas decisões durante, provavelmente, o mês de janeiro, fevereiro, sem pressa, sem nada. E nesse meio tempo pode acontecer alguma proposta, um jogador solicitar para ir jogar. Está absolutamente tudo que a comissão pediu aqui. São jogadores com características que nos faltavam um ano passado, principalmente nas velocidades na extrema. Está muito tranquilo ali, Alexandre Matos, né? E porque estaria diferente, né? Vamos lá. Esses dias eu achei muito legal. O pessoal do Bate-Bola Debate fez um Resta 1 com os times do Liverpool e do Manchester City. Obviamente não vai fazer o Resta 1 aqui, mas eu queria que vocês fizessem um exercício. É porque, olha o elenco olha o tamanho do elenco do Palmeiras. Mas não vai ficar isso tudo não, hein? Então, vamos lá. O Everton, Praz e Jailson. Tá, ok. Esses, ok, ficam. Daqui a pouco eu explico os asteriscos. Diogo Barbosa, fica. Vitor Luiz, fica. Mike, Ricardo Rocha. Sim. O Fabiano, não. É dúvida se fica ou não. Lembrando que esses asteriscos são a humilde opinião do nosso editor-chefe Dimas Copedê. Sim. Por isso que ele entende que... O Fabiano me parece que tem oferta do Inter, não é? Uma proposta do Inter? É isso, Dimas? Sim. 5 milhões, alguma coisa assim. Sim. Antônio Carlos e Dracena? Sim, né? Ok. Luan? Ok. Gustavo Gomes, pelo amor de Deus, lógico. Sim, continua ainda empréstimo e tal. Nico Freire, ok. O Pedrão e o Juninho estão com asterisco ali, podem ser negociados.
Tá? Esses são jogadores que têm algum indício de negociação, interesse ali, por isso que o Dimas colocou. Thiago Santos, ok, fica. Claro. Felipe Melo, ok. Bruno Henrique. Jean. Matheus Fernandes. Aí tem o Lucas Lima, Moisés, o Johan. O Rafael Veiga. Rafael Veiga voltante deve ficar, volta e fica. Não vai ter dúvida aí. Scarpa, Zé Rafael que chegou. Guerra. O Alione e o Vitinho ali com asterisco, porque tem interesse. O Alione, inclusive, tem boa passagem no Bahia. O Arthur Cabral tá indo pro Bahia, não tá? O Arthur Atacante, desculpa. Exatamente. O Arthur Atacante tá indo pro Bahia. Dudu, Carlos Eduardo, Felipe. O Eric ainda tá com asterisco ali, tá voltando do Botafogo. Vai ser avaliado pelo Felipão. O Ian e Daverson e Borja, evidentemente, ficam. Desses nomes todos... Eu achei que o Daverson não ficaria, mas o gol também, né, do título... Podia vir uma... Foi muito importante. Eu achei, até pelo que a gente estava analisando, inclusive, eu também achava do Daverson, mas talvez viesse uma proposta boa pelo Borja, né? E talvez aí sim o Borja... Aí tá o William, volta só no segundo semestre, porque a contusão dele foi grave. Tem também a possibilidade, pelo menos é o que a gente lê, né? O próprio Bruno Henrique, um jogador que se valorizou muito. Sim. Né? Possibilidade de saída. O próprio Dudu, até agora, por mais que o Alexandre Matos, né, venha falar, a gente sabe que a qualquer hora, quando chegar uma oferta da China, se chegar nessa oferta da China, vai balançar de novo o jogador. E uma vez querem fazer dinheiro também, né? Agora tem uma questão aí que é a seguinte. São 37 jogadores, certo? Só dá para inscrever 26 no Paulistão. 26 ou 28? E tem os 26. E ali, ó... 20 também, né? Nas dúvidas ali são 7. 37 menos 7, 30. Tem 4 vagas ali que não vai dar para inscrever. Ou depende também, se ele quiser botar mais alguns do Sub-20, ele pode até colocar... Ele pode deixar alguns reservas, mais uma meninada... para disputar o Paulista e vai preparando um grupo para Libertadores. Imaginando que tem... Já tira os 7 ali que estão com asterisco, tá? Imaginando que tem 4 para não inscrever no Paulistão, tem que tirar mais 4. Não, então, eu acho que vai sair mais do que 4 daí. Quem que você acha que daí? Poderia... sai pro Paulistão. Sai do Paulistão? Sai do Paulistão. Acho que dá para mexer? É difícil. Depende do que o Filipão vai querer. Ele pode chegar e falar assim, eu não quero o Everton, o Diogo Barbosa, o Mike, sei lá, o Bruno Henrique, o Dudu, o Felipe Melo no Campeonato Paulista, entendeu? Então ele pode abrir mais vagas. Vai ter a Libertadores, inclusive. Né? A competição do Palmeiras aí nesse primeiro semestre, claro, vai começar o Campeonato Brasileiro em abril, mas... nesse primeiro momento é a Libertadores. Para Libertadores... Eu não sei que tipo se supõe que ele vai passar da primeira fase. Não sei que tipo de peso o Palmeiras vai dar para o Paulistão. Inclusive o Gagliotti esteve aqui em dezembro. O Gagliotti falou que ia depender muito do Felipão, né? O Felipão ia decidir, ia sentar, porque conversar. O ano passado o pessoal do Paulistinha e tal, etc. Agora o Felipão pode... Não, mas negócio de Paulistinha, isso foi uma bobagem. Isso tem sentido. Ver como ele vai tratar a competição. Não, o Felipão pode chegar e falar assim, eu quero um time que tenha, por exemplo, Jailson, o Vitor Luiz, o Mike, o Vitor Luiz, o Antônio Carlos, o Dracena, como ele fez no Brasileiro e na Libertadores. Sim. É um time forte para disputar o Campeonato Paulista. Ele pode poupar, ele pode deixar fora mais da metade desse grupo que está aí, e ainda assim ter possibilidade de montar uma equipe competitiva, que faça um papel bonito, que dispute até o título do Paulista, com os jogadores que ele tem. Sabe que tem um jogador nessa lista aí que, assim, cairia bem em vários clubes? O Guerra. A questão do Guerra é que ele se machuca com frequência. Teve esse problema ano passado. Né? Não, e também no outro, né? Então ele se machuca com frequência. Mas é um bom jogador. É um jogador que valeria... Mas então, por exemplo, esse é um que pode ser utilizado... conversar e tal. Eu não sei se o Palmeiras estaria disposto a... Scarpa, Guerra, usaria esses caras. Pode falar, que Folha. Já que é o nosso
nosso objetivo aqui, né, é tratar das possibilidades como se a gente tivesse alguma condição de decidir. Se tivesse a meu critério, como o Palmeiras disputaria o Campeonato Paulista, eu tiraria de um grupo que eu acho que é bem claro para todo mundo, de jogadores considerados mais importantes. Esse grupo do qual serão tiradas as duas equipes, se é que o Palmeiras vai repetir essa estratégia, se é que internamente o que aconteceu depois que o Filipão assumiu em 2018 com a formação clara no início de 2 times, um para o Campeonato Brasileiro e outro para as Copas, se é que essa estratégia vai ser repetida em 2019, eu formaria o grupo do qual esses times seriam retirados, né? Grupo de jogadores com os quais eu formaria essas duas equipes e tiraria desses jogadores o peso do Campeonato Paulista. Por quê? Para que eles possam chegar na fase em que as competições do ano são decididas sem a carga do Campeonato Estadual nas pernas. Você ia com quem, então? Com um grupo jovem? Eu ia com um grupo jovem que tivesse todas as condições de representar o Palmeiras dignamente. Botava, por exemplo, alguns desses que chegaram? Tiraria deles completamente uma palavra que eu odeio no futebol, que é a obrigação de disputar o título. Eu não abandonaria o campeonato de nenhuma maneira, não trataria, não falaria, não seria jocoso, nada disso. Eu disputaria o campeonato estadual com o time que eu acho que é composto pelos jogadores que precisam disso nesse momento. Então, talvez o Rafael Veiga, o Arthur, Zé Rafael. De maneira a aliviar a carga de desgaste daqueles que eu considero que são aqueles que vão me render a disputa de título na parte final da temporada. Botaria um Praz para disputar, não seria diminuí-lo, ou o Jailson, que são um cara assim, uma referência experiente, sabe? Desses que acabaram de chegar, talvez alguns que voltam de empréstimo. E de uma maneira científica mesmo, pensando, levando em conta o número possível de jogos, se as coisas andarem bem, o máximo que cada um vai disputar, para literalmente medir a carga de cada jogador até o final do ano. É claro, 1000 imprevisibilidades, lesão, cartão e tal. Mas o Palmeiras tem condição hoje de fazer esse tipo de planificação. E o Campeonato Estadual, que na minha opinião pessoal deve ser encarado como pré-temporada de fato, já que a pré-temporada praticamente inexiste. Para mim, o período do estadual deve ser encarado como pré-temporada para aqueles times que têm os objetivos de Libertadores, de conquista de Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil. Eu faria essa pré-temporada com esses jogadores que terão menos sequência, que serão menos utilizados, que serão meio suporte de elenco em Libertadores, em Brasileirão, e daria a eles essa oportunidade, de forma absolutamente digna, respeitosa com o torneio, mas não a ponto de, achar que o Campeonato Paulista vai ter, achar que a não conquista do Campeonato Paulista vai ter qualquer impacto no restante da temporada, como teve em 2018. A não ser que perca de novo em casa pro Corinthians, né? Independentemente das circunstâncias, eu tiraria esse peso do grupo. E número 2, dando a possibilidade que os jogadores considerados tecnicamente mais importantes sejam poupados e não cheguem ao final do ano com um desgaste que é normal, cheguem com um pouco mais de lastro. Vocês acreditam que o Palmeiras está tranquilo com relação ao Dudu? Olha, Alexandre Matos pareceu muito sossegado ali. Assim, nas devidas proporções, com todo o respeito, mas é um jogador imprescindível para o Palmeiras, por aquilo que vem fazendo, melhor jogador do futebol brasileiro ano passado, Campeonato Brasileiro e tal. Mas acho que o Palmeiras, quando traz Rafael Veiga, você tem... Está se calçando. A gente sabe o que aconteceu. O ano passado o Dudu só não saiu porque o Keno saiu primeiro do que ele. Tinham falado até as informações que a gente tinha do Keno voltar? Se o Keno tivesse permanecido, o Dudu provavelmente não jogaria o campeonato. Provavelmente estaria fora jogando na China. Então, por desejo dele. Por desejo dele. Né? Então mas acho que o Palmeiras já tinha percebido isso. Quando o Palmeiras vai atrás do Zé Rafael, já sabe. Algum desses jogadores aqui de frente devem receber ofertas. E é natural. Agora, até nisso, acho que o Palmeiras mostra para os seus adversários exemplo de planejamento. Lembra quando o Corinthians ganhou tudo? O que aconteceu? Desmanche. Uma outra equipe que agora também, esqueci, o Cruzeiro também. O próprio Cruzeiro ganhou todo mundo. Quase que foi embora. Depois do B, foi embora um monte de gente. Então acho que o Palmeiras, até nisso, o Palmeiras fala, olha, vem cá, planejamento e tal. E o Palmeiras,
E aí é o casamento das condições financeiras, a estrutura da equipe, a forma e a mentalidade, junto com títulos. Ele chegou numa fase que é o seguinte, tem uma disputa, Palmeiras e uma outra equipe. Opa, o jogador fala, não, eu quero ir pro Palmeiras. Sim. Porque ele vê títulos, ele vê possibilidade de títulos. Entendeu? E o Palmeiras chegou nessa fase, porque você começa a conversar nos bastidores, aí você começa a perceber que o cara fala assim, eu quero ir pro Palmeiras para ser campeão. Eu sei que o time vai brigar, eu sei que vai disputar isso, vai disputar aquilo. Isso... Zé, de novo, esse time olhando assim, claro, nem os caras estão fazendo exames médicos ainda. Sim, sim. Mas esse elenco, por exemplo, é um que você pode colocar hoje com o Palmeiras candidato ao brasileiro de novo. Porque vai ser um campeonato de pontos corridos, de regularidade. Então, para regularidade, ele tem fôlego e tem opções para brigar pelo brasileiro. Sim. E assim, a questão do Palmeiras é saber como vai fazer em torneio de mata-mata. No próprio Paulista, no campeonato da Copa do Brasil. E o Campeonato Paulista a gente sabe como que vai ser, né? Os primeiros 5, 6 jogos, ou a primeira fase, os times do interior conseguem, de certa forma, endurecer um pouco com os times grandes, porque eles já começaram a preparação física. Antes. Aí quando os times da capital conseguem se equivaler ali, né? Se equivaler ali em relação à preparação física, aí prevalece qualidade e tal, e a gente vê o que está acontecendo nos últimos anos. E, por exemplo, Libertadores, que a primeira fase ela é também uma questão de regularidade, a tendência é o Palmeiras passar, são 6 jogos. Né? Acho que a trava para o Palmeiras é um mata-mata. Quando vier um mata-mata no Paulista, quando vier um mata-mata na Libertadores, na Copa do Brasil, como é que vai ser? Agora, numa competição de regularidade, esse time é fortíssimo. Sim. Zé, o Alexandre Matos falou sobre um assunto que você adora. Mas você está brilhando nesse momento com a Copa São Paulo de Futebol Júnior, né? Sim. Falou sobre base. Vamos ver. Você usa a base? Eu estava pensando... Agora, que bom, né, que você está me perguntando, né? Não sei quantos anos você cobre o Palmeiras, vocês aqui. O Palmeiras, dificilmente a gente vai lembrar de um período em falar em categoria de base, a não ser nos momentos que infelizmente é o que acontece na maioria dos clubes, dos grandes clubes de futebol brasileiro. Base é usada quando não tem dinheiro ou está já próximo de tragédia, vamos tirar todo mundo, pôr os meninos para jogar. E o Palmeiras não vem acontecendo, é o atual campeão brasileiro, e mesmo assim tem uma forte cobrança pela base, porque está um projeto de excelência. Só que quem vai avaliar se esse menino está pronto é a comissão técnica, aí é com eles. Se tiver, hoje a gente pode dizer, o Palmeiras hoje vai contratar, o Palmeiras observa o mercado, mas o Palmeiras observa a base. E se na avaliação da comissão técnica a base supre, o Palmeiras não traz. Se está trazendo é porque na avaliação de quem está olhando todo dia o jogador, conhecendo emocionalmente o jogador, porque às vezes o jogador joga, mas emocionalmente o jogador não está pronto, fisicamente o jogador às vezes não está pronto. Acabei de dizer do Ian, por que o Ian vai fazer a pré-temporada? Porque precisa ganhar massa, precisa crescer. É mais ou menos o trabalho que a gente fez com o Johan o ano passado, certo? Para o Johan ter conseguido jogar bem o ano passado, 2017 o Johan passou por esse trabalho. Então são coisas que às vezes o torcedor, o crítico que não está no dia a dia sabe, e a gente está aqui para falar isso mesmo. Vai, crítico. Não, eu tem como voltar àquela tela dos 37 jogadores? Claro que tem, o pessoal vai colocar para a gente já. Jogadores. Vai falando aí que já vai aparecer já. Eu sou da filosofia que eu acho que quando você tem uma equipe forte como a do Palmeiras, você tem a prioridade e a possibilidade, né, de colocar os meninos da base para jogar. Porque você encontra uma equipe forte, uma equipe equilibrada, um treinador seguro e confiante, cheio de experiência, para justamente dar esse suporte para esse garoto. Se chega emocionalmente, fisicamente, eu até concordo com o Alexandre nesse aspecto, porque fisicamente você tem uma diferença muito grande, questões táticas e tal, mas emocionalmente, se o jogador chega no profissional e emocionalmente não está preparado, é porque alguma coisa lá na base deixaram passar. Sim. Né? E aí é aquela coisa da formação do jogador, que primeiro você forma um homem, para depois formar o jogador. Formando um cara, um homem, na acepção da palavra, né? Ele vai ter um ótimo jogador ali na frente, porque ele vai conseguir suportar todas as pressões que o futebol vai exercer sobre ele, especialmente quando está num grande clube como o Palmeiras.
E aí você tem que colocar. A equipe da base do Palmeiras nos últimos anos vem conquistando títulos ou brigando por títulos em quase todas as competições, e você vê raramente jogadores da base sendo aproveitados. Aproveita, joga 15 minutos aqui, como foi acho que o caso do Papagaio. O Dimas está aí, pode confirmar. Aqui no meu ouvido, inclusive, agora. Queria um Papagaio aqui. Nos confirme aí, porque são muitos jogos, a gente acaba... Mas o Papagaio é um dos destaques na categoria de base. Sim. Jogou acho que 3 jogos. 4 jogos, alguma coisa assim. Jogou muito pouco. Ele poderia ser aproveitado agora. Por quê? Porque vai buscar títulos. Não, mas integra o jogador no profissional. Agora é a melhor hora para ele adquirir experiência. Por quê? Porque ele está no meio de grandes jogadores. Ele está no meio de jogadores excepcionais que vão passar para ele toda a experiência necessária para ele poder chegar e jogar bem. Agora, se você colocar o jogador num time ruim, num time que não tem bons jogadores, o que ele vai evoluir? Nada, porque a cobrança vai ser em cima dele. Ele vai subir, vai ter que ser o salvador da pátria. E aí, não vai conseguir. Aí esse degrau, ao invés de ele subir, ele desce. Papagaio fez 36 gols em 44 jogos na base do Palmeiras. É bom jogador, então. E aí você não pode desperdiçar isso. Você tem que aproveitar um jogador como esse. Você tem que valorizar, tem que trabalhar, tem que ter a paciência necessária para... Vem cá, Papagaio, por mais que você tenha Daverson, tenha Arthur, vem cá, Papagaio, você que vai jogar. Joga o Campeonato Paulista para mim, eu quero ver. E aí depois, se não der certo, se você perceber que tem alguma coisa faltando, que estava bem, empresta. Aí ele vai apanhar um pouquinho, no bom sentido, né? Ver um mundo diferente, entender o clube que ele está jogando, porque muitos meninos, não estou dizendo o caso do Papagaio, mas de uma forma geral, como eles são tratados a pão de ló, aquelas coisas todas assim, especialmente os caras mais técnicos, os craques do time, eles chegam no profissional vivendo um mundo que não é exatamente aquele. E aí ele é obrigado a sair, tomar uma pancada, entender onde ele se encontra, entender realmente poxa, eu estava no Palmeiras, estava no Corinthians, estava no Flamengo e não dava valor. Zé, e aí aqui, volta, e aí... Nem falar minerar aqui. Aqui, seguinte, o Palmeiras está numa fase assim, de categoria de base extraordinária, né? Ganhou, sei lá, um montão de títulos. Acho que nunca tinha tido tanta fartura assim. Mas o Palmeiras não tem tradição de aproveitar a base. Não tem. Isso é histórico, é impressionante. Mas quando em 2013... Sim, peço desculpas que a minha memória não é muito... Tá. Esse Vitor Luiz... 14. Ele que foi pra porrada quando o time estava ruim. Aí a base foi utilizada. É a única base que está sendo aproveitada ali. Naquela lista tem 4. Na maioria das vezes, a base só é utilizada nessa situação. Sim. Quando o time está financeiramente mal, não tem condição de contratar, pô a base. Então, aí joga, aí os meninos são obrigados a tomar a porrada, ficou marcado por causa do time que quase foi rebaixado, se não foi rebaixado, teve que sair. 2014 não foi. 2014 não. Teve que sair, saiu, fez um campeonato excepcional pelo Botafogo, jogou muito bem, e aí o Palmeiras trouxe de volta. Então, isso que eu quero te dizer é assim, o Palmeiras, então, refazendo um pouco melhor aqui a minha frase, quando o Palmeiras está com grana, não tem, isso é histórico, não recorre para a base. A base, talvez um pouquinho no começo dos anos 2000, quando a Parmalat foi embora, era o bom e barato, e entrou pelo Cano. 2012, 13, ali 13, 14 também, que estava numa lona de grana que antes do Paulo Nobre. Do Paulo Nobre, os caras falavam assim, fecha, porque não vai mais para frente. Então, nos anos 80 também teve uma época de Taça de Prata ali que também, mas fora isso, Zé, é uma coisa impressionante. Não põe e a torcida não tem paciência. E assim, Antero, tem uma situação que o futebol brasileiro condicionou muito os clubes, especialmente também e também os treinadores. Porque é o seguinte, o treinador que chega para ganhar, ou chega com essa responsabilidade, ele não vai ter a não ser que seja um cara acima da média, como foi o Gabriel Jesus. Aí coloca e o menino vai. Mas o treinador chega com o status de falar assim, não, tem que ganhar. Ele não vai apostar, ele nem vai colocar o menino, dificilmente. Ele vai colocar o jogador que vai dar o resultado para ele imediato. Agora, você vê que coisa ele estava... Você deixa eu parar? Última. Tá. Não, estava tentando lembrar disso. Última. Você vê da época da Parmalat, era cara velho de fora. Aí quando eu falei da primeira academia lá, Picasso, o Valdir, Djalma Santos, era tudo cara aqui de fora.
Na segunda, Leão, Comercial, Eurico, acho que era Botafogo, Luiz Pereira, São Bento, o Alfredo, que eu não lembro se foi, Zeca, acho que era Grêmio, Dudu, Ferroviária, Ademir, começou no Bangu, o Edu, Portuguesa, Leivinha, Portuguesa, Ney, também acho que era Ferroviária. Entendeu? Quer dizer, não, é uma coisa absurda. Os grandes times que o Palmeiras formou, não tem jogador feito em casa, ou raramente tinha. Vocês viram urgente para o intervalo. Não sei que você sabia urgente. Não é lá. Não, tranquilo, tá sossegado. O Zé que tem essas... Não, eu tenho, realmente, período da tarde agora que está muito calor, eu tomo muita água. E aí já viu, né? Aí... Tem consequência. Sim. Ele precisa ir lá na casinha. Intervalo, na volta, Rafael Sobes, é assunto aqui.